Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daniele e nesse vídeo estarei fazendo a explicação dos blocos de atividade 7 e 8, começando por língua portuguesa. Nós temos no começo do bloco. Nas videoaulas já aprendemos sobre alguns gêneros textuais: cordel, fábula, notícia, música, entrevista e texto informativo, que nos deu informações sobre o mascote do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, que foi transferida para o ano que vem devido à pandemia. Vamos conhecer, através do texto informativo abaixo, as características do mascote da conservação da biodiversidade. E temos o seguinte texto: mico-leão dourado, o mascote da conservação da biodiversidade. O mico-leão dourado chama a atenção pela cor vibrante de seus pelos, que varia de dourado a vermelho dourado. Seu porte é pequeno, sua longa cauda e sua agilidade fazem do mico-leão dourado um dos mais simpáticos animais da nossa fauna. Ele vive cerca de 8 anos e tem hábitos diurnos e à noite dorme em ocos de árvores ou emaranhados de cipós e bromélias. Se alimenta de frutos, animais invertebrados e pequenos vertebrados. Alguns estudos mostram que um mico-leão dourado come mais de 60 espécies de plantas e, depois de digeri-las, ajuda a dispersar suas sementes pelo ambiente. O mico-leão dourado pode se reproduzir 1 ou 2 vezes por ano, e os períodos de reprodução vão de setembro a novembro e de janeiro a março. Não há diferenciação de cor e tamanho entre machos e fêmeas, e quando nascem os filhotes, tanto o pai quanto a mãe ajudam na criação. A imagem do pequeno primata de 60 centímetros de altura já correu o mundo e desde os anos 70 é um dos símbolos da luta pela conservação da diversidade biológica. Isso porque o mico-leão dourado está há muito tempo ameaçado de extinção. A devastação da Mata Atlântica quase exterminou toda a população de micos-leões dourados. Apesar de serem pequenos, os mico-leões dourados precisam de bastante espaço. Eles vivem em grupos de aproximadamente 8 indivíduos, podendo chegar a 14. Os pesquisadores afirmam que para o mico-leão dourado sair da lista de espécies ameaçadas de extinção, é preciso que até 2025 haja cerca de 2.000 indivíduos vivendo soltos. Atualmente, as populações selvagens não somam nem 1.000 indivíduos, que estão espalhados em remanescentes de florestas. Então, vocês vão fazer a leitura deste texto umas 2, 3 vezes antes de ir para as questões, para ter certeza de que vocês compreenderam o texto e podem responder as questões sem muitas dificuldades. Agora nós temos as imagens do mico-leão dourado, fotografia dele do rosto, uma fotografia de corpo todo para vocês conhecerem o animal. E temos palavras novas para aumentar o vocabulário. Mascote: pessoa, animal ou coisa que se considera como capaz de proporcionar sorte. Biodiversidade: conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. Invertebrados: animais que não possuem coluna vertebral. Primata: macaco. Extinção: desaparecimento definitivo de uma espécie. Remanescentes: o que sobra. Restante. Começando com as questões. Número 1. Mostre que você compreendeu o texto, assinalando o parágrafo que traz as seguintes informações. Letra A. Possibilidade do mico-leão dourado deixar de ser extinto.
se essa informação está no primeiro parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, sexto parágrafo ou sétimo parágrafo. Você vai marcar com um X aqui no espaço destinado para isso, ok? Letra B. Características do mico-leão dourado. Então, a ideia é a mesma. Você vai marcar em qual parágrafo aparece a ideia das características do mico-leão dourado. Se é no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ou no sétimo parágrafo. Letra C. Mascote da conservação da biodiversidade. Vai marcar com um X se esse assunto está no primeiro, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto parágrafo. Letra D. Época de reprodução do mico-leão dourado. Então, marque com um X se esse assunto está no primeiro, no segundo, no terceiro, no sexto ou no sétimo parágrafo. Letra E. Tempo de vida e alimentação. Vai marcar com um X se esse assunto está no primeiro, no segundo, no quarto, no quinto ou no sexto parágrafo. Número 2. Segundo o texto, o mico-leão dourado está ameaçado de extinção, porque os caçadores estão os matando, por causa da devastação da Mata Atlântica, ou porque estão servindo de alimento para animais selvagens. Então aqui, gente, está perguntando segundo o texto. Ah, professora, não lembro. Volta para o texto, lê o que está escrito, qual é a justificativa, para que a sua resposta seja de acordo com o texto, ok? Número 3. Existem algumas palavras que têm o mesmo significado que outras, chamadas de sinônimo. Podemos encontrá-las consultando o dicionário. Substitua as palavras em destaque por outras com o mesmo significado, para não mudar o sentido das frases. Aqui nós temos 3 frases para a gente trabalhar com uma ideia de sinônimo. Letra A. O mico-leão dourado chama a atenção pela cor vibrante de seus pelos. Letra B. A imagem do pequeno primata de cerca de 60 centímetros de altura já correu o mundo. Letra C. Estão espalhados em remanescentes de florestas. Em cada frase nós temos uma palavra destacada. No bloco vai estar apenas em negrito, mas eu coloquei também em vermelho para ficar bem em destaque. E abaixo de cada frase vocês vão ter algumas linhas. O que vocês vão fazer? Vão copiar a frase do jeito que ela está e vão mudar somente a palavra que está em destaque. Então, nas linhas não é só para escrever qual que é o sinônimo, tá, gente? Você vai escrever a frase inteira e quando chegar na palavra em destaque, você muda para o sinônimo. Caso você não tenha dicionário físico em casa, existem muitos dicionários que podem ser encontrados pela internet. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo de uma sugestão de dicionário online para quem não tem dicionário físico, para também poder verificar quais são os sinônimos. Na letra B, nós temos em destaque a palavra primata e na letra C, a palavra remanescentes. Número 4. Preencha a tabela completando com o plural. Eu começo, você termina. Cuidado com a escrita correta das palavras. Então, cuidado com a ortografia, viu, gente? É muito importante. De um lado da tabela, nós temos as frases no singular. Do outro lado, vocês vão escrever essas frases no plural. E temos como exemplo: ele vive cerca de 8 anos. No plural,
Eles vivem cerca de 8 anos. Então, no singular, nós temos um só. Nós estamos falando de um indivíduo, de um animal. E no plural, você precisa imaginar como se fosse mais de um animal. Estamos falando de mais de um, é plural. Na segunda frase, simpático animal da nossa fauna. Então, aqui eu tenho um animal. O animal é simpático, né? Como ficaria se fosse mais de um? Vai escrever do lado. A imagem do pequeno primata. Que a imagem é uma imagem só. O primata também é um só primata. Como que ficaria se fosse mais de uma imagem e mais de um primata? Fosse tudo no plural. Escreva do lado. Última frase. Apesar de ser pequeno, precisa de bastante espaço. Esse pequeno, nós temos um pequeno, né, que seria o animalzinho. Como ficaria se nós estivéssemos escrevendo sobre mais de um? Como ficaria se estivesse no plural? Também escreva do lado. Número 5. Aprendemos nas videoaulas que algumas palavras mudam de sentido se não estiverem acentuadas corretamente. E aqui nós temos alguns exemplos. País e pais. Cocô, coco. Fábrica, fabrica. Maio, maiô. Percebam que tem bastante diferença de significado se a gente coloca ou retira o acento. Aprendemos também algumas regras para acentuarmos corretamente as palavras. E aqui nós temos as regras que vimos durante as videoaulas. Quando a sílaba tônica, que é a sílaba mais forte de uma palavra, é a antepenúltima, ela é acentuada e chamada de proparoxítona. Exemplo, médico, lâmpada. Então, todas as proparoxítonas têm acento. E eu vou contar aqui, sempre de trás para frente. Última sílaba, penúltima, antepenúltima. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, nesse caso, como é a antepenúltima sílaba que é a mais forte, ela é acentuada. Também vimos a seguinte regra. Quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima, chamamos de paroxítona e nem sempre será acentuada. Então, aqui nós temos um exemplo de paroxítona que não vai acento e uma que vai acento. Aqui não vai é o palhaço e aqui vai acento açúcar. Prestem atenção quando eu vou falando, ó. Palhaço. Palhaço. A sílaba mais forte é o lhá, que é a penúltima sílaba. Açúcar. Açúcar. Também temos como penúltima sílaba a mais forte. Terceira regra que nós vimos. Quando a sílaba tônica da palavra é a última, chamamos de oxítona e serão acentuadas somente as palavras terminadas em a, as, e, es, o, os. Exemplo, jacaré ou caju. Nós temos outras regras, gente, de acentuação. Temos mais regras de acentuação de oxítona, mais regras de acentuação de paroxítona. De proparoxítona só tem uma, então nesse caso podem ficar tranquilos. Mas de paroxítona e oxítona, nós vimos essas regras aqui nas videoaulas. Então essas aqui que nós vamos considerar, tudo bem? Eu sei que tem outras, mas a gente vai focar somente nessas.
Observe o banco de palavras e escreva-as no quadro conforme a classificação quanto à sílaba tônica. Temos porte, símbolos, árvores, hábitos, mascote, espécies, simpáticos, leão, biológica e períodos. Vocês vão fazer a leitura com atenção dessas palavras, de preferência em voz alta, e vão organizar na tabela as palavras proparoxítonas, em que a antepenúltima sílaba é a tônica, paroxítonas, em que a penúltima sílaba é a sílaba tônica, e oxítonas, em que a última sílaba é a tônica. Então, vocês vão colocar embaixo. Tudo bem? 6. Vimos nas videoaulas que algumas palavras são escritas com a letra H no início e que nesta posição ela não tem som. Então, nós vamos observar as palavras e circular todas que estão escritas de forma incorreta. Isto é, que não iniciam com a letra H. Se tiver dúvida, consulte o dicionário ou o Google. O Google também ajuda bastante. Então, nós temos essa lista de palavras. Vou fazer a leitura. Hábitos, ambiente, agilidade, hoje, ameaçado, árvore e homem. Você vai circular as palavras que estão escritas de forma incorreta. 7. Faça aqui a lista das palavras solicitadas no livro didático, página 87, exercício 7. Atenção! As palavras devem ser separadas por vírgula ou tracinho. O exercício 7 é fazer uma lista de palavras que começam com a letra H. Você vai ter um espaço parecido com este no bloco de atividades para escrever as palavras, ok? Número 8. Pronome é uma palavra que pode substituir um nome. E aqui nós temos como exemplo: Ana é minha aluna. Ela é minha aluna. Eu substituí a palavra Ana, que é um nome, é um substantivo, pela palavra ela, que é um pronome. O pronome ela está substituindo o nome Ana. Nós usamos bastante substituição de uma palavra por outra quando nós estamos fazendo produção de texto, para que a gente não use palavras repetidamente. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma história sobre a Ana. A Ana acordou às 9 horas da manhã e se preparou para estudar com as videoaulas que iniciam às 10 horas. Ana tomou o café da manhã e Ana colocou uma roupa diferente porque está usando pijama, e a Ana cumprimentou a mãe e o avô. Enfim, percebam que aqui eu estou falando aí a Ana. Na produção de texto, nós evitamos a repetição de palavras. Então, é importante saber por quais palavras eu posso substituir determinado termo, para que não fique um texto chato, um texto cansativo. E uma das técnicas é substituir pelo pronome. Nesse caso, nós trocamos Ana por ela. O pronome ela está substituindo o nome Ana. Agora que você já sabe, verifique quais são os pronomes que melhor substituem os nomes destacados. Reescreva as frases fazendo as substituições. Para lembrar,
Isso aqui não tem no bloco de atividades, tá? Mas eu acrescentei aqui no vídeo porque eu sei que algumas pessoas não vão lembrar quais são os pronomes que nós podemos utilizar. Então eu fiz uma listinha aqui. Temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Essas 8 palavras, gente, nós classificamos como pronome pessoal do caso reto. E nós podemos substituir dentro do texto por essas palavras quando nós temos um substantivo, ok? E aqui nós temos já as frases. O mico-leão dourado vive cerca de 8 anos. O mico-leão dourado se alimenta de frutos. Letra B. As populações selvagens não somam nem 1000 indivíduos. As populações selvagens estão espalhadas em remanescentes de florestas. Vejam que nós temos aqui a expressão que precisa ser substituída pelo pronome. Vocês vão ter linhas para fazer esse exercício dentro do bloco. E é a mesma ideia do sinônimo, tá? Vocês vão fazer tudo que está escrito, ó. Vão escrever, vão copiar tudo e substituir a palavra que está em destaque. Uma dica, pessoal. Quando eu substituo o substantivo, nesse caso aqui também nós temos o substantivo com um adjetivo. Quando eu substituo esses termos, a frase não pode ficar esquisita. Como assim? Vou colocar aqui novamente a frase de exemplo. Ana é minha aluna. E vamos imaginar que eu não sei qual que é o pronome, eu vou chutar como nós. Ana é minha aluna, nós é minha aluna. Só de escutar, eu já percebo que tem alguma coisa errada. A frase fica meio estranha. Então, quando eu vou reescrever a frase, coloco o pronome aqui, substituindo, né, a expressão. E eu não vou precisar fazer nenhum tipo de modificação. Se eu sentir que o pronome está precisando modificar alguma coisa na frase, eu já tenho que parar um pouquinho e pensar novamente. Poxa, será que esse é o pronome certo? Porque provavelmente tem alguma coisa estranha. A frase tem que ficar certinha, sem nenhum tipo de modificação, além da substituição pelo pronome. Número 9. Você já deve ter ouvido que muitos animais estão morrendo por causa das queimadas e muitos estão sendo abandonados por causa da pandemia. Pensando neste assunto, produza um texto seguindo as orientações. Então, vocês vão fazer uma produção de texto. Será sobre cuidado com os animais. Deverá ter pelo menos 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, você poderá iniciar escrevendo sobre o momento em que estamos vivendo. Pode falar sobre as queimadas, pode falar sobre a pandemia ou sobre algum outro assunto relacionado com a atualidade. O que está acontecendo com muitos animais e em que situação eles podem ficar? No segundo parágrafo, escreva sobre quais os cuidados que um animal necessita. E no terceiro e último parágrafo, finalize o seu texto, deixando uma orientação ou um conselho para as pessoas que pensam em ter um animal de estimação. Então aqui, gente, cuidado com a estrutura do parágrafo. Como é que eu vou marcar o parágrafo? Com um espaço na primeira linha,
aqueles 2 dedinhos que eu coloco na primeira linha de cada parágrafo, enquanto nas outras linhas não tem esse espaço a partir da margem. Sigam as orientações certinho do roteiro que foi dado no bloco, e caso vocês tenham alguma dúvida, mande uma mensagem pra gente perguntando, tirando a dúvida, para que seu texto fique bem bacana. Mais uma sugestão, gente. Como é um texto de opinião, é muito legal que vocês parem por um tempo para pesquisar sobre o assunto, para que a gente fuja desse achismo, né? Eu acho que precisa tal coisa, para que nós possamos fazer textos que tenham mais base. Então, para eu escrever sobre cuidados com os animais, eu preciso ler sobre isso, para que eu possa fazer um texto rico e com bastante base. Não esqueça do título, letra maiúscula no início dos parágrafos, para o nome de pessoas, lugares ou animais, e as pontuações necessárias, acrescentando também começo de frase, letra maiúscula, fim de frase, sinal de pontuação. Capriche na letra. Vocês vão ter bastante tempo para fazer esse bloco de atividades, então sejam caprichosos. Queridos, que tal praticar mais um pouquinho? Também temos como atividade de língua portuguesa, páginas 86 e 87, que são referentes a palavras que começam com H, e temos também as páginas 166 e 167, que é sobre sílabas tônicas. Então é isso, terminamos esse vídeo de explicação. Fico por aqui e vocês já sabem, precisando perguntar, é só mandar uma mensagem para a sua professora. Um beijão e até o próximo vídeo.